Evangelho segundo Mateus, Mateus capítulo 3, Mateus 3, a partir do verso 13. Eu queria que todos tivessem acesso à Bíblia, todos que pudessem. Queria que todos também ouvissem atentamente, se possível, a mensagem. Eu pediria, Regis, só aos irmãos, se puderem todos que tiverem, só ficar uma pessoa do lado de fora, se alguém puder fazer isso, eu diria que é fundamental para nós, aí só uma pessoa acho que serve ali para ficar na porta, e a gente pode juntos compartilhar a palavra de Deus. Vamos aproveitar esse espaço que nós temos, para que a palavra de Deus entre no nosso coração, para que a palavra de Deus mude o que precisa ser mudado, para que a gente tenha sabedoria dos céus, para que a gente esteja encorajado e vença os obstáculos. Amém, gente? Vocês acharam? Acharam Mateus 3? Então tá bom, vamos ler a partir do verso 13. Eu quero que você perceba na leitura da palavra de Deus, de que nós vamos ver aqui dois eventos públicos da vida de Jesus. Dois eventos. O primeiro é o batismo de Jesus, que é no capítulo 3, e o segundo, no capítulo 4, é a tentação de Jesus no deserto. Preste bastante atenção, porque isso tem a ver com a sua vida diretamente. São princípios espirituais que podem ajudar enormemente a gente compreender quem é Jesus, como ele lidou com as dificuldades, como ele foi vencedor. E talvez por que é que a gente não tem sido vencedores como a gente está dizendo, como a gente está, às vezes, lidando com algumas coisas. Leiamos a palavra de Deus. Diz assim, Mateus capítulo 3, verso 13. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. E assim Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pombo e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Eu vou repetir esse último verso do 3. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Agora preste atenção que nós vamos continuar lendo o capítulo 4, e tem uma palavra, a primeira palavra. A primeira palavra diz assim: então, ou seja, ato seguinte, imediatamente, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito. Está escrito. E o que é que está escrito? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, de todo o ensino, de toda a doutrina, de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos e a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito:
Não ponha à prova o Senhor, o teu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Mas Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa comunidade, obrigado pelos irmãos que nos assistem pela internet, a todos que estão com os corações e mentes voltados à tua palavra. Dá-nos de beber do teu Espírito, dá-nos de conhecer o teu Evangelho em profundidade, dá-nos de conhecer o Salvador intimamente, para que vivendo como Ele, agindo como Ele, mas sobretudo crendo nele e no poder do Espírito Santo, nós possamos vencer como Ele venceu. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós lemos um texto bíblico conforme o Evangelho de Mateus. E nós vemos aqui 2 episódios da vida de Jesus. E 2 episódios que normalmente a gente ouve eles serem explicados pelos pastores, pelos pregadores, como coisas distintas. Às vezes o batismo de Jesus é pregado num culto de batismo. E às vezes a tentação de Jesus é pregada num culto que tenha o direcionamento e o foco para isso. Mas não é por acaso que esses 2 textos estão um após o outro. Não é por acaso que Mateus apresenta o batismo de Jesus e na sequência apresenta Jesus no deserto. E Mateus nos informa que Jesus é levado pelo deserto imediatamente. A primeira palavra do capítulo 4 de Mateus é então. É como se Mateus estivesse dizendo assim, logo em seguida, que Jesus é batizado e Deus, o Pai, fala assim para ele: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado em tudo que ele faz. Quando ele tem esse elogio do Pai, esse reconhecimento, imediatamente o Espírito leva ele para o deserto para ser tentado. É fundamental que a gente compreenda essa sequência, porque os momentos da nossa vida em que nós somos abençoados com grandes bênçãos, que Deus tem prazer em nós, que Deus se alegra em nós, é muito comum que imediatamente o Espírito de Deus nos permita passar pelo deserto, para ser provado, para a gente verificar se nós de fato já fomos comissionados, estamos vivendo no poder do Espírito, se é real aquilo que nós estamos vivendo. E é isso que está acontecendo aqui. E é muito comum que quando as pessoas falam sobre Jesus, muita gente tem Jesus como um homem de uma moral elevada. Isso é legal até certo ponto, porque Jesus é de fato alguém de um nível de excelência moral fora do comum. Mas a gente não pode limitar Jesus a um grande mestre da moral. Porque nós temos Buda, que também foi. Nós temos outros mestres indianos que também foram. Nós temos gente que a gente admira como Madre Teresa de Calcutá. Mas Jesus é muito mais do que isso. Para outras pessoas, Jesus não é apenas um mestre da moral. Ele é um grande mestre do conhecimento. E claro que Jesus o é. Claro que Jesus tinha uma mente extraordinária. Mas nós não podemos limitar Jesus a isso. Porque o mundo conheceu também grandes homens com grandes mentes. O mundo conheceu Einstein, o mundo conheceu os grandes cientistas do século XVIII e XIX. Mas Jesus é mais do que isso, é bem mais do que isso. E o que é Jesus então? Lucas se preocupa em mostrar Jesus Cristo
não apenas como um mestre da moral ou como mestre do conhecimento. Ele é alguém cuja vida está absolutamente alinhada com Deus, a tal ponto que o próprio Deus dá testemunho dele, dizendo assim: este é o meu filho amado em quem eu tenho grande alegria, tudo nele me dá alegria, toda a vida dele me dá alegria, ele vive de acordo com a minha vontade. E quando a gente olha esse texto, a gente fica pensando assim: puxa vida, depois de Jesus sair de um batismo onde ele tem um elogio do Pai, como é que o próprio Deus manda ele para o deserto? E é o próprio Espírito de Deus que faz isso. E para ser tentado, o texto de Mateus não deixa dúvida. Não é o diabo que vem e tenta Jesus. É Deus, através do Espírito dele, que conduz, inclusive, Jesus a um deserto. E deserto é lugar de quê? Deserto é lugar de solidão. Deserto é lugar que a temperatura nunca agrada, porque durante o dia é quente demais. E durante a noite é frio demais. Deserto, você está no meio de um ambiente selvagem. Ou seja, tudo no deserto é ruim. Tudo no deserto é falta. E depois de Jesus ser acolhido pelo Pai, ter o testemunho do Espírito Santo, ele é levado para o isolamento, para a solidão, para a falta, para um momento em que todo ser humano se sente só demais. E é curioso como a gente começa a olhar que depois de Jesus experimentar o amor e o poder de Deus, agora ele vai experimentar a tentação, o deserto e a fome, imediatamente depois. Mateus não deixa dúvida que é de imediato esse processo. E nós vamos chegar a uma conclusão lendo e pensando assim: puxa, pastor, mas eu pensei que se alguém servisse a Deus direitinho, se alguém olhasse para as Escrituras e obedecesse as Escrituras direitinho, se alguém orasse corretamente, jamais ia passar por dificuldades. E talvez você esteja falando assim: puxa vida, eu estava achando aqui que se eu fizesse algumas coisas boas, que se eu fosse fiel, que se eu visse na oração, se eu lesse a palavra de Deus, então a minha vida estaria totalmente isenta de problemas. Se você está fazendo isso, ótimo, continue fazendo. Mas preste atenção, o que a Bíblia está dizendo, que há uma dimensão do mal no mundo, que ela é real. Ela é tão real que mesmo quando alguém como Jesus está em total obediência a Deus, é possível que ele tenha que encarar de frente o mal. Ele tem que encarar de frente o deserto, a solidão, a perda, a dificuldade. O que a Bíblia está mostrando é que mesmo alguém cuja vontade estava totalmente alinhada com a vontade de Deus, vai encarar a realidade de um mundo como o nosso, que é um mundo caído, que é um mundo onde o mal está em todos os ambientes, e que a gente vai se deparar com ele, você vai se esbarrar com o mal no seu dia a dia. A questão é, da onde virá o ataque? E eu acho que é isso que nós falhamos muito, porque às vezes nós temos até a consciência de que nós vivemos no mundo mal, e que nós vamos nos deparar com ele, mas a gente não fica atento de onde ele virá, e quase sempre estamos sendo pegos de surpresa, da onde é que o mal vem. Ou seja, no meio de uma batalha como essa, como Jesus está passando, depois do seu batismo, a gente precisa se perguntar: quem é o meu inimigo? Quem é? Contra quem eu estou lutando? Porque essa é a primeira questão que vai definir se você vai vencer ou não. Porque você pode entrar num embate na sua vida lutando contra o inimigo errado, gastando as suas forças contra o inimigo errado. Então nós precisamos saber com quem nós estamos lutando, qual é o nosso inimigo.
E depois de saber isso, depois a gente precisa saber onde é que é a linha de frente dessa batalha. Onde é que se perde e que se ganha? Onde é que vai se decidir esse embate? E claro, conforme a Bíblia Sagrada, qual é a nossa melhor defesa nessa luta? E por que nós estamos pregando essa mensagem? Porque nós estamos vivendo num tempo em que parece que o está escrito que foi revelado aqui por Jesus deixou de ser a arma conhecida que os cristãos venceram todos os seus desafios durante a história. Se você prestou atenção no texto que nós lemos, todas as respostas de Jesus começavam com as palavras: está escrito. Quais são os dilemas da vida moderna? É que a gente não conhece mais a palavra de Deus profundamente. Então, ao invés de nós respondermos aos desafios da vida, quando nós estamos enfrentando um problema, a gente não sabe dizer está escrito, porque nós não conhecemos mais a palavra de Deus. Aí a gente acha os termos assim: eu acho que, eu penso que, alguém falou que é assim. E à medida que a gente vai fazendo isso, nós vamos aumentando o tamanho do problema e lutando contra o inimigo errado. E é por isso que a palavra de Deus é para nós luz. Nós precisamos jogar luz sobre as batalhas que nós enfrentamos. Nós precisamos andar com uma lâmpada para os pés, como diz o Salmo. Para quê? Para que a gente enxergue quais são os campos de batalha onde a gente está lutando. E por que isso é importante? A primeira coisa porque isso é importante é que se nós não sabermos contra quem nós estamos lutando, nós não vamos ter uma visão bíblica sobre o mal. Se a gente não saber contra quem são os nossos embates, nós não vamos identificar o que a Bíblia chama de mal. E aí a gente não vai deixar de entender que, conforme a Bíblia Sagrada, o mal no mundo é complexo. Quando nós estamos falando por que as coisas ruins acontecem, há uma explicação muito mais profunda por que o mal acontece no nosso mundo. Vou dar um exemplo para você. O mal no nosso mundo é tanto natural quanto sobrenatural. Há mal no nosso mundo que acontece, por exemplo, como essa tempestade tropical nos Estados Unidos chamada Harvey. É um mal natural. A natureza, que a gente precisa lembrar que conforme a Bíblia Sagrada, ela está aprisionada também no pecado e no mal. Ela geme, e nos seus gemidos acontecem essas coisas. É um mal natural, a natureza provoca. Enche casa, mata gente afogado, cai barreira sobre gente, é um mal natural. Mas a Bíblia diz também que o mal não se limita ao mundo natural. Existe o mal sobrenatural. É aquele mal que nós não explicamos pelas vias naturais. Tem coisa que acontece que por mais que você busque explicação natural, você não encontra. E você vai precisar chegar à conclusão do que a Bíblia diz, que é uma dimensão do mal, que ela é sobrenatural. Ela está para além do nosso mundo natural. Mas tem uma outra coisa, a Bíblia vai ensinar também que o mal, ele não só está fora de nós. O mal também está dentro de nós. Dentro de nós. O que significa isso? Significa que a gente tem a tendência a achar que os problemas da nossa vida, eles são derivados sempre do ambiente externo. É verdade ou não é, gente? Só vou pedir para o pessoal da iluminação, acende um pouquinho mais, acho que foi escuro demais. Obrigado. A dimensão que a gente acha que o mal sempre é externo. É curioso como Jesus não tinha essa impressão. Há um autor europeu, o Sartre, que ele escreveu um trecho da obra dele, que ele diz assim: o inferno são os outros. O que ele estava querendo dizer? Que
que o mundo é infernal, é mau por causa dos outros. E a gente tende a achar isso. Às vezes a gente fala assim, ó, se não existisse tal pessoa, se não existisse outra coisa, o mundo seria bom. A gente pensa assim ou não pensa? É possível que você tenha alguma razão nisso, porque o mal está nos outros também. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que o mal também habita o meu coração. Você já se pegou fazendo coisas que você se envergonhou de você mesmo. É verdade ou não é? É verdade ou não é, gente? Eu achei que era só eu. Mas o mal, ele habita dentro de nós. Ele habita de tal forma que nós precisamos de algo externo a nós para a gente ser salvo disso. Porque se depender só de nós, a gente vai ter muitas dificuldades. Aí surgem duas visões de mundo, eu queria que você prestasse bem atenção nisso. Como é que o mundo fora da Bíblia explica o mal? A primeira visão do mundo é o que a gente chama de visão dualista. O que é a visão dualista? No mundo existem duas forças. As forças do bem e as forças do mal. As forças do bem é comandado por um Deus bom. E as forças do mal é comandado por um Deus maligno. E essas forças estão em guerra uma com a outra. E dependendo do que acontecer, um Deus pode vencer o outro ou não. Ou pode vencer as batalhas. Essa visão é muito comum. É muito comum na sociedade. Se você pegar qualquer pessoa no seu trabalho, muita gente tem essa visão de mundo. Qual é a visão? No mundo tem bem e mal, e a gente tem que fazer uma forcinha para o bem vencer, porque tem um Deus mau também que está trabalhando. Mas tem uma outra visão de mundo, que é chamada de a visão panteísta. É muito curioso. Por exemplo, os hindus têm muito essa visão de mundo, as religiões do Oriente. Qual é essa ideia? Eles creem em Deus. Só que eles creem num Deus que é tudo e tudo é Deus. Ou seja, Deus existe? Você pergunta para alguém assim, ele fala, existe. E onde está Deus? Ah, Deus está aqui nesse púlpito, Deus está nessa flor, Deus está nesse palco, Deus está nas cadeiras, nas pessoas, Deus é tudo e tudo é Deus. Qual é o problema dessa visão de mundo? Se Deus é tudo e tudo é Deus, e existe mal no mundo, quem é o autor do mal? Então, vocês foram bonzinhos, porque se você pensar sobre essa hipótese, não só Deus é autor do mal, conforme essa hipótese, como Deus é mal também. Se tudo é Deus e Deus é tudo, logo o mal que existe no mundo faz parte de Deus. Essa visão vocês encontram muito num desenhinho chamado Yan-Yun. Já viram um desenhinho que parece um olho assim? Que é branco e preto. Já viram esse desenho? Aí tem um pontinho preto no branco e um pontinho branco no ambiente preto. Já viram esse símbolo? O que quer dizer aquilo? É uma visão de mundo monista. É uma visão de mundo panteísta. O que quer dizer? O branco é o bem, mas no bem tem um pontinho preto que é o mal. O preto é o mal, mas dentro do mal tem um pontinho branco que é o bem. Portanto, a vida é sempre assim. O mal e o bem estão junto, está entrelaçado, e todos nós somos assim. Só que a visão bíblica sobre o mal não é nenhuma dessas. A Bíblia trata o mal como uma realidade no mundo. E essa realidade, ela está tanto dentro do coração humano, você tem potencial de fazer mal para os outros e para você mesmo. E o mal também é resultado de forças demoníacas que atuam no nosso mundo. É fundamental que a gente compreenda que essas duas coisas se permeiam, elas vivem no nosso ambiente, elas fazem parte do nosso dia a dia. Então agora você já sabe responder a pergunta: quem é o meu inimigo? Quem é o meu inimigo? Contra que eu luto? Aí a Bíblia vai dizer: os seus inimigos não é a carne, não é a natureza humana, não é o próximo, não é o outro, não é o patrão, não é a sogra, não é o marido, não é a marida, não, marida não tem, não é a esposa,
não é o chefe chato. Não, não é o seu inimigo. Seu inimigo são dois, conforme a Bíblia Sagrada. O seu coração humano caído, portanto, você precisa tomar cuidado com você. E o seu inimigo é Satanás, as forças demoníacas que atuam no mundo. A outra linguagem bíblica é: os inimigos contra os quais lutamos é a carne, o mundo e o diabo. Aqui eu estou dividindo em dois, porque o diabo é o diabo. E hoje em dia falar em Satanás ou diabo é uma coisa fora de moda, não é? Tem muita gente que não acredita que o diabo existe. Até ele ter que explicar coisas que acontecem na vida dele, e que ele não acha razão nenhuma, e ele vê um mal de modo muito real na vida dele. A Bíblia vai dizer que essa realidade, ela está a olhos vistos, ela está no nosso mundo. Por exemplo, você pega situações do dia a dia nosso. Vocês viram esse problema que aconteceu essa semana aqui em São Paulo? De um sujeito meio maníaco sexual, lá na Avenida Paulista, e o cara molestando uma mulher em público. Aí ele é preso, aí ele é solto, aí ele vai para a rua de novo e faz o quê mesmo, gente? Tem mal no mundo ou não tem? Não adianta a gente fazer de conta que não existe. A pergunta é: todo o mal produzido ali foi o diabo que fez? Tem mal feito pelo diabo que influencia, e tem mal que tem a origem no coração humano. As duas coisas estão acontecendo. A visão bíblica é essa: tem um mal dentro de mim e tem um mal externo, e eu preciso saber contra o que eu estou lutando. Agora, olha a segunda coisa que está acontecendo com Jesus. Jesus é batizado, Deus olha para ele e fala assim: olhem para o meu filho, ele me agrada em tudo que ele faz. Nós temos uma harmonia perfeita. O que você espera que um pai faça depois de fazer um elogio para o filho? A última coisa que você não espera é que o Espírito de Deus vá levar ele para o deserto para ser tentado. Então, é importante que você compreenda: quando você veio para Jesus, quando você creu em Jesus, não foi nem você que escolheu Jesus, foi Ele que te escolheu. Quando você recebeu tudo sobre Deus e foi abraçado pela graça, imediatamente Deus permitiu que você fosse ao deserto. Imediatamente Deus permitiu que você fosse tentado em alguma área da sua vida, que você passasse por um desafio familiar, ou um desafio profissional, ou uma tentação. E por que é que Deus permite essas coisas? A resposta bíblica é muito interessante. Para a gente discernir a vida. Para a gente discernir que há mal interno em nós e há um mal externo. E a gente precisa saber o que é o que para lutar contra o inimigo certo. E é exatamente isso que Jesus faz. Porque no capítulo 4 de Mateus, nós vemos Jesus chegando ao deserto. Muita fome ou pouca fome? Carências. Imagina alguém com fome, com sede, com solidão e com aquela sensaçãozinha humana, porque o livro de Hebreus vai dizer que Jesus foi tentado em tudo como nós, em tudo. Então aquela sensaçãozinha: será que Deus me abandonou? Será que eu estou sozinho? Será que tudo aquilo que aconteceu no batismo foi só naquele momento? Eu e você não passamos por isso? Não tem momentos da nossa vida que a sensação é: estamos no deserto, Deus parece que me abandonou. E quando ele está assim, o maligno chega diante dele, e a primeira frase, eu queria que você prestasse muita atenção na primeira frase. A primeira fase do mal, quando vem contra você, é colocar em dúvida uma certeza que você não pode abrir mão. Não pode abrir mão. A primeira frase do maligno em relação a Jesus é: se tu és o Filho de Deus. Essa frase é fundamental que a gente entenda. Porque logo depois de Deus falar para Jesus: tu és o meu filho, vem o maligno e diz o quê?
Se você é filho mesmo, olha, se o seu pai não abandonou, se o teu Deus não abandonou você, até agora há pouco ele estava dizendo que você era o filho amado, e agora você está passando fome. Até agora você era o filho amado, agora você está aqui no deserto. Nós não somos assaltados no nosso pensamento e nosso coração assim? Ei, você não estava indo para a igreja, parece que as coisas estavam mais tranquilo, agora que você foi para a igreja parece que piorou? Seja bem-vindo ao deserto. Porque é agora que Deus vai se revelar a você. É agora que você vai ficar de frente com Deus. É agora que você vai se mostrar se você é filho ou se você é bastardo. Se você tem um pai ou se você tem um falso ídolo no seu coração. É agora que isso vai ser mostrado. E o diabo diz assim para ele: se você é o filho de Deus, me dá provas disso. Olha que curioso, porque um relacionamento ou uma conversa que pede provas, pede confirmações, é porque tem uma dúvida, ou quer gerar uma dúvida. Ninguém perguntaria se não quisesse gerar uma dúvida. É como se eu e você tivesse nos embates da nossa vida e a gente ouvisse uma voz do mal e do maligno dizendo assim: por que você está fazendo isso ainda? Por que você está sendo fiel ainda? Se você é o filho de Deus mesmo, você não estava sentindo essa tristeza aí. Por que você está insistindo em andar conforme a palavra de Deus? Tem um monte de gente que está se dando bem e nem liga para isso. Você é filho de Deus mesmo? E como é a resposta de Jesus? Como é que Jesus responde? Ele fala 3 palavrinhas de segredo espiritual, é isso que ele fala, gente? Ele usa o próprio poder dele, porque ele tinha, para lutar contra o maligno e falar algumas palavras de ordem, é isso que ele faz? O que é que Jesus faz, gente? Ele usa a palavra de Deus. Está escrito. Há um poder na palavra de Deus que você precisa se utilizar dela. Nós precisamos parar de pensar em outras coisas para resolver a nossa vida, se nós temos a palavra de Deus que garante: você é filho amado de Deus. Batalhe com essa arma que Deus deu para você. Tenha confiança disso. Deus não abandonou você, você não está sozinho. Se você está passando por um deserto, por necessidades, por fome, seja emocional, espiritual, a palavra de Deus para você hoje está escrito: Deus tem prazer em você. E quando Satanás percebe que Jesus está falando, é muito curioso, porque Jesus usa as Escrituras mesmo. As Escrituras. Porque no batismo, Deus fala assim: aí está o meu filho amado. Deus está falando, Salmo 2, pode procurar na sua Bíblia. E quando ele diz assim: é nele que eu tenho grande alegria, o próprio Deus está citando Isaías 53. E por que esses 2 textos se encontram? Porque o nosso mundo, ou ele entende Jesus como um rei, que tem todo o poder só para fazer as coisas que nós temos vontade. Isso é uma ideia. E é uma ideia muito presente, inclusive, nos círculos evangélicos. Quem é Jesus? Jesus é aquele que tem poder. E se ele tem poder, eu preciso descobrir os segredos espirituais para arrancar esse poder e trazer para mim. Só que a Bíblia vai dizer que isso é parte do que Jesus é. Porque Isaías vai dizer também que Jesus é um servo sofredor. É alguém que sabe lidar com o mal. É alguém que lidou com o mal, passou pelo sofrimento e continuou sendo fiel ao Pai. E aqui vem uma ideia que a gente precisa compreender muito bem, porque o rei de amor da Bíblia Sagrada, ele não veio para ficar num trono, mas ele veio para ir para a cruz. Ele é o Senhor do mundo, mas é o servo sofredor. E aí, talvez você tenha respostas agora para suas dúvidas, que você fala assim:
Mas puxa vida, por que é que Deus precisou mandar Jesus para a cruz? Foi por sua causa. Eu vou mostrar isso para você. Por favor, entenda o que eu estou dizendo aqui. Deus tem todo o poder para destruir o mal. E você já entendeu que o mal está dentro de você. Se Deus fosse destruir o mal, quem ele teria que destruir? Você. Está entendendo? Está entendendo porque a Bíblia trata isso conjuntamente? Muitos de nós perguntam assim, por que é que há tanto mal no mundo? Por que que Deus não elimina o mal? A resposta óbvia é, se Deus fosse eliminar o mal, teria que eliminar os seres humanos, porque o mal habita o ser humano. E é por isso que a Bíblia vai pegar o Rei Jesus e colocar como Senhor de todas as coisas, mas um Senhor que vai para a cruz, para dar uma resposta ao mal. E quando a gente olha para a cruz de Cristo, duas coisas ensinam a gente de uma forma estupenda. Primeiro, quando você olha para a cruz de Cristo, o seu sucesso em alguma área da sua vida não vai envaidecer você. Essa é a primeira grande lição. Por que o sucesso não vai envaidecer? Porque você vai lembrar que aquilo que acontece de bom na sua vida é graça de Deus, porque no seu coração habita o mal. E se fosse depender apenas do seu coração, não iam acontecer as coisas boas que estão acontecendo a você. Agora tem uma coisa que eu acho ainda melhor, é que olhar para a cruz de Cristo faz com que você olhe para os seus fracassos do dia a dia e não deixa você devastado. Por quê? Porque quando você olha que alguma coisa não saiu bem na sua vida, alguma coisa devastou você, ou está começando a devastar um fracasso, você olha para a cruz de Cristo e fala assim, lá está depositado toda a maldade do mundo, mas lá também é uma lição e um lembrete que o Deus de amor continua me amando e me chamando de filho amado. Eu sou filho amado de Deus. Se você puder, levanta sua mão assim comigo e diga assim, o Deus da Bíblia é o Deus de todo poder, é o Rei, mas também é o servo sofredor. Isso vai transparecer na minha vida. Ora eu terei poder espiritual para agir, e ora eu terei poder para suportar o sofrimento. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque o coração humano tem dois combustíveis que trabalham nesse motor que a gente chama de coração humano. Tem um combustível que é limpo, que é o amor de Deus. E às vezes a gente vê coisas tão bonitas, como eu vi essa semana, um vídeo lá na cidade de Houston, ou nos arredores, no meio daquelas enchentes e gente morrendo, numa das cidades mais racistas dos Estados Unidos. Tem um bairro, principalmente nos arredores ali, que é muito racista. E o que acontece? Tinha uma senhora branca dentro de um carro, e a enchente já quase levando ela com o carro e tudo, e aparece 4 homens negros, seguram o carro, abre a porta e salva aquela mulher. Isso é graça. Isso é um amor de Deus transparecendo o nosso mundo tão feio e tão mal. Essas pintadas de graça acontecem todo dia. Por quê? Porque há pessoas em que o coração ainda está sendo bombeado por combustível limpo. Mas no nosso mundo também há combustíveis sujos funcionando no coração. Sabe aquelas coisas que você faz e não está correto, você sabe que não está correto, mas funcionou. E porque funcionou, você fala assim, então eu vou continuar fazendo. Eu até sei que não é muito certo, mas funcionou, então eu vou continuar fazendo. Eu traí alguém, mas ele nem percebeu, então eu vou continuar fazendo. Eu dei um chapéu em alguém e a pessoa nem percebeu que eu sou esperto, então eu vou continuar fazendo. É o coração sendo alimentado por combustível adulterado. E o combustível adulterado pode fazer o carro andar até um pouquinho, mas depois o que vai acontecer?
vai pifar o motor, vai entupir as velas, vai travar os mecanismos. Por quê? Porque é combustível adulterado. O mal está dominando o coração do ser humano. Agora, quando nós olhamos para Jesus Cristo e vemos como é que Ele lidou com as respostas, tudo isso te darei se você prostrar e me adorar. A resposta de Jesus é: está escrito. Eu vou fazer você ganhar fama fácil, só é você fazer algumas coisas que eu quero que você faça. Como é que nós vamos responder? Olha, o seu filho não tem mais jeito não. O seu filho é gente ruim, ele nasceu para ser ruim e ele vai continuar sendo ruim. Você está perdido. O que você vai dizer para Satanás? Olha, o seu casamento não tem mais jeito não, vocês não se entendem, cada um vai para um lado, cada um pensa de um jeito e de outro, o negócio mesmo é separar, é acabar com isso, cada um seguir a sua vida. O que é que nós vamos responder? É diante disso que nós estamos. Ou nós ouvimos o que o mundo está dizendo e o mal vai reinando, vai inundando corações, vai vencendo, ou nós olhamos para Jesus Cristo e dizemos: Ele não é apenas um mestre, Ele não é apenas um mestre da sabedoria, Ele não é apenas um mestre da moral. Quem Ele é? Ele é o Salvador. Ele faz aquilo que eu não posso fazer. O que é impossível para mim é possível para Ele, porque Ele é o Deus Salvador. Enquanto nós tratarmos Jesus como um amianto, ou como uma pedra preciosa, ou como uma coisa que abre portas, nós estamos fazendo de Jesus um ídolo. Jesus não é para nós como é Gandhi, como é um mestre, não. Ele é o Salvador, Ele é Deus, e porque Ele é Deus, Ele pode mudar o coração humano, tirando um coração de pedra, colocando um coração de carne, que ama, que é dadivoso, que é generoso, mudando o ser humano para que todos olhem e falem assim: algo aconteceu na vida dessa pessoa. E a gente vai dizer: está escrito, ele é um filho amado de Deus, Deus tem prazer nele. Como é que a gente vence o mal? A gente vence o mal identificando quem é o nosso inimigo e dizendo para cada acusação de Satanás, para cada tentação, para cada palavra contrária e negativa: está escrito. E o que é que está escrito? Está escrito que Deus vai cuidar de você mesmo quando você estiver no deserto. Quando Satanás falar assim: transforme essas pedras em pães, você não é o filho de Deus. Você vai olhar para ele e dizer assim: está escrito. E o que é está escrito? Jesus se volta para Deuteronômio, capítulo 6 e 8, você pode ler na sua casa. Nem só de pão viverá o ser humano, mas de toda palavra que está escrito e sai da boca de Deus. Quando Satanás olhar para você e falar assim: olha, eu vou levar você para um lugar alto, vou colocar você em evidência, vou dar fama a você, você vai ser reconhecido. Você não está querendo ser reconhecido? Você está sozinho no deserto, ninguém está te notando. Eu vou colocar você nas redes sociais, eu vou colocar você numa posição de fama. Você vai olhar para ele e dizer: está escrito, Satanás. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou atropelar os meus valores. Eu não vou atropelar a minha fé. Eu não vou atropelar o meu testemunho de vida. Eu vou esperar Deus agir. Porque quando Deus age, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Está escrito. Quando Satanás olhar para você e dizer assim: olha, já que isso aí não serviu para você, eu tenho uma proposta maior ainda. O que é que você quer? O que é que você quer? Você quer o mundo inteiro? A gente precisa parar e perceber como Satanás está usado aqui. O diabo usado pelo diabo. Está usado e ousado. Porque como Jesus não caiu na fome, ele falou assim: você quer o mundo então? Tá bom, você quer o mundo, eu te dou o mundo.
Está vendo o mundo aqui, os reinos? Quer o quê? Quer ser primeiro-ministro? Eu faço você primeiro-ministro. Quer ser um político famoso? Eu faço você. Quer ser um empresário famoso? Eu faço você. E o que você precisa fazer? Não, você só precisa adorar. Adora o seu dinheiro, adora a sua carreira, adora qualquer coisa humana. Se você fizer isso, eu vou dar para você esse mundo que você está querendo. E Jesus olha para ele e diz: está escrito, Satanás, somente ao teu Deus adorarás e só a Ele servirás. É por isso que essas palavras estão escritas na Bíblia Sagrada, meus irmãos. Eu queria que você saísse com uma profunda convicção de que os seus desafios, as suas lutas, não vão ter respostas dentro do que você acha. Cuidado com os teus pensamentos. Cuidado com aquilo que você acha que é mal externo. O mal pode estar dentro de você e está matando você e você não está se percebendo. É por isso que a sua resposta precisa ser a um pensamento mau, a um pensamento torto, a um pensamento que você está isolado, que ninguém está te vendo, que ninguém está percebendo você. Não responda com seu coração caído. Diga assim: está escrito, eu sou um filho amado de Deus. Amém, gente? Levanta a sua mão direita comigo e diga: Senhor Jesus, me ensina isso. Depois do sucesso, depois da bênção, pode ser que o Senhor me leve ao deserto, para a tentação, para a privação, para a dificuldade. E quando eu estiver lá, coloca na minha mente, coloca no meu coração isso que Jesus fez, porque Ele é o meu Salvador, Ele é o sacerdote perfeito, e diante das ofertas do diabo, diante das ofertas desse mundo, diante das ofertas da minha natureza caída, eu não vou ceder. Diga mais forte: eu não vou ceder. Uma terceira vez, diga: eu não vou ceder. Eu vou dizer: está escrito, está escrito, está escrito, eu sou filho amado de Deus, e Deus me ama, e Deus se agrada de mim, porque eu estou seguindo o Filho dele, Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você para a glória de Deus, que você vença as tentações no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, para a glória de Deus.